Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Terminou nesta segunda-feira, dia 3 de outubro de 2023, mais uma rodada do Brasileirão da Série A, rodada de número 25, aonde o líder continua sua saga de não vencer. O líder, no retorno do Campeonato Brasileiro, se eu não fiz as contas erradas, rodada 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6 rodadas, fez 5 pontos. 5 pontos. De 18 pontos disputados, fez menos de 30%. Bom, tá dando sopa pro azar. Lógico, tá dando uma certa sorte porque quem tá embaixo também vem derrapando. Atualmente o segundo colocado é o Bragantino. Mantém uma margem ali de 7 pontos. Mas o Botafogo tá dando sopa pro azar. Uma hora, essa sorte de manter essa distância pode não aguentar o rojão. O Botafogo tem que voltar a jogar bola, porque não está jogando. O Botafogo não está perdendo os jogos porque estão tramando contra o Botafogo, é o mundo contra o Botafogo. Bom, hoje o juiz, por exemplo, deu 12 minutos no segundo tempo. A impressão que dava é que estava querendo esperar o Botafogo empatar. Já vi torcedor do Botafogo falando isso de outros times. Pô, deram tanto tempo, tava esperando que ia ganhar, empatar. Foi a mesma coisa. O Botafogo não pode achar que é o mundo contra o Botafogo e quando o Botafogo perde é porque fizeram alguma coisa para o Botafogo perder. Tem que parar com isso. Tem que parar com isso. Eu vejo muito torcedor falando isso. O Botafogo está perdendo porque está jogando mal. E não é de hoje. Quem me acompanha aqui no canal, no jogo contra o Cuiabá, eu falei, o Botafogo está caindo de produção. O Botafogo está caindo de produção. No jogo contra o Cuiabá, eu falei, ganhou, mas não mereceu. O Cuiabá jogou melhor. Bom, eu estava enxergando isso. Alguns não enxergaram. Eu enxerguei isso e não estava muito errado o tanto que o Botafogo, em 6 jogos do retorno, 18 pontos disputados, só marcou 5 pontos. E está aí há 4 jogos pelo Campeonato Brasileiro, se não estiver enganado, sem vencer. Então vamos para mais um resumo aqui do canal Resenha com Magalhães. Agora, resumo da rodada de número 25. Então já peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado, compartilhar, beleza? E aqui mais uma coisa, se você gosta do canal e quer ajudar o canal a crescer, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrita. Então dê essa moral e inscreva-se no canal, beleza? Vamos aqui falar dos resultados da classificação, falar quem foi o destaque da rodada e quem foi a decepção da rodada, beleza? Então vamos lá para os jogos, para os resultados dessa 25ª rodada. Bom, tivemos Flamengo 1, Bahia 0. Flamengo, depois de perder tudo que disputou, né? Inclusive o Campeonato Brasileiro, não acredito que o Flamengo tenha na minha opinião, não tenha condições, o Flamengo não tenha condições de disputar o título. Porém, o Botafogo pode colocar o Flamengo na briga. Bom, se o Botafogo continuar do jeito que está, mesmo aos trancos e barrancos, o Flamengo vai acabar chegando. Porque
O grande problema que o Flamengo tinha era o treinador, o Sampaoli. Então qualquer outro treinador que chegar, que não seja tão problemático, ou até o auxiliar lá, o interino, ficar, o Flamengo, a tendência é ficar melhor do que estava com o Sampaoli. E nesse jogo, eu disse, se o Bahia pegar o Flamengo do Sampaoli, o Bahia ganha. Se o Bahia pegar o Flamengo sem treinador, não precisava ter ninguém no banco de reservas. O Flamengo ia ganhar do Bahia. Não estou desmerecendo o Bahia. Mas que o Flamengo nitidamente estava com problema de treinador, com elenco, tudo. Esse problema, espero que não esteja acontecendo com o Botafogo. Já está acontecendo com o Botafogo, torcida com treinador. Se começar elenco com treinador, desanda, aí o título vai para o brejo. Então o Flamengo, sem o Sampaoli, com o do Sub-20, jogou contra o Bahia, já jogou um pouco diferente, alguns jogadores já começaram a render melhor, dou um grande exemplo disso, o Ayrton Lucas já voltou a atacar, já voltou a entrar na área, que não fazia isso com o Sampaoli. Então o Flamengo já começou a dar uma mudada e ganhou de 1-0. Muita reclamação da torcida do Bahia, mas eu vou falar para a torcida do Bahia o seguinte, eu fui acompanhar alguns canais que cobrem o Bahia e eu vi alguns canais, agora me fugiu até o nome de um, que os caras fazem até a narração do jogo, tá? Eles até narram. Tanto o narrador quanto o comentarista, os dois foram unânimes em falar. Foi pênalti. Tocou no pé do Bruno Henrique. Nesse lance do Bruno Henrique, estão brigando contra a imagem. Estão brigando contra a imagem. E mais um detalhe, se você parar sem clubismo para olhar, no lance devagar, você vê que o pé do Bruno Henrique não solou. Esse é o primeiro ponto. O Bruno Henrique tocou na bola primeiro que o Gilberto. E se você reparar, duas coisas. Primeiro, o pé do Bruno Henrique faz isso aqui. E segundo, quando o Gilberto levanta mancando. Olha no replay. O pé do Bruno Henrique balança, porque é tocado, e quando o Gilberto levanta, ele levanta mancando. Se ele levanta mancando, é porque houve um toque. Porra, tá boa. Brigar contra a imagem não dá. Os jogadores estavam olhando para a imagem e estavam brigando contra a imagem. Porra, ali não. Falar da expulsão tem até um certo sentido. Agora, do pênalti, na boa, é brigar contra a imagem. Então, Flamengo 1, Bahia 0. A torcida do Bahia ficou chateada comigo. Alguns falaram, eu torço pro Flamengo. Irmão, eu não fiz o vídeo Flamengo e Bahia por causa do Flamengo. O Flamengo não me dá visualização nenhuma. Eu fiz o vídeo por causa do Bahia. Eu não faço o vídeo por causa do Flamengo. O Flamengo não me dá visualização. Quem me dá visualização é o Bahia. Eu poderia ser aqui um grande de um puxa-saco do Bahia. Mas não sou, nunca vou ser. Então, irmão, eu falo o que eu vejo, tá? Sem puxar saquismo. Eu podia puxar o saco do Bahia, teria mais visualização. Mas nesse caso não dá. O Gilberto tocou no pé do Bruno Henrique, pô. O tanto que ele levanta mancando. É só olhar o lance. Então, Flamengo 1-0. Nesse caso, eu disse que o Flamengo ia ganhar porque não teria o Sampaoli. E o Bahia, no M de agosto, e na próxima rodada pega o Goiás, que jogou contra o Botafogo aqui no Engenhão, empatou, está fora da zona de abaixamento e é um jogo complicado para o Bahia, porque se o Bahia perder, vai se enrolar mais ainda. O Bahia agora já é o 18º colocado. 18º, caiu mais uma posição. Fortaleza 1, Grêmio 1. Jogo onde o Fortaleza está de olho na Sul-Americana e chegar à final da Sul-Americana. O Grêmio jogou com o time completo. O Fortaleza não, com o time bem mexido, mais mexido do que o normal, e acabou empatando, mas achei o Fortaleza um pouco melhor. Tem o vídeo aqui no canal, então não preciso falar muito desse jogo Fortaleza e Grêmio, porque tem um vídeo aqui falando sobre esse jogo. Empate de 1-1, eu também não acho nada anormal esse placar. São Paulo 2, Corinthians 1, a mesma coisa. O São Paulo, campeão da Copa do Brasil, com o time completo, e o Corinthians com o time mexido, porque o Corinthians vai justamente pegar o Fortaleza,
Então o placar de 2-1 do São Paulo em cima do Corinthians jogando em casa, mesmo que o Corinthians estivesse com um time completo, também seria um placar dentro de uma normalidade. Então São Paulo 2, Corinthians 1, nada anormal. Cuiabá 3, Fluminense 0. Esse placar chama atenção. Porém, o Fluminense também está de olho no jogo contra o Inter pela semifinal da Libertadores. Então não foi com o time titular, foi com o time muito reserva. Fez até um primeiro tempo razoável, aí depois teve expulsão, desconcertou por completo. Então foi uma grande vitória do Cuiabá, que deu uma esticada, depois começou a cair. Agora o Cuiabá vence para dar uma tranquilizada em relação ao Z4. Então, grande vitória do Cuiabá em cima do Fluminense. E mais uma expulsão do Fluminense, né? De novo, o Fluminense está tendo expulsões em cima de expulsões. Internacional 0, Atlético Mineiro 2. Outro, o Inter de olho na Libertadores. Igual o Fluminense. Fluminense perdeu, Internacional também perdeu. Os dois times que estão de olho na semifinal, que vão se enfrentar, os dois perderam. O Internacional também com o time mexido, também teve jogador expulso, o Atlético Mineiro, que vem subindo. Achei até que o Atlético Mineiro ia golear o Internacional de 1-0, né? Que pro Filipão, 1-0 é goleada, mas não, fez 2-0, né? Internacional, vi um pedaço do jogo. Internacional, para mim, boa parte do jogo foi até melhor do que o Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro foi mais assertivo e acabou fazendo 2-0. Também não acho um placar anormal pelo fato do Internacional tá com o time muito mexido. Se o Internacional tivesse com o time completo, sinceramente eu não sei se o placar seria esse. O Atlético poderia até ganhar, mas acho que o jogo seria bem mais complicado do que realmente foi. Mas também não é nenhum absurdo você falar que o Atlético, que tem um bom time, que na minha opinião podia render muito mais, mas já melhorou bastante, já está lá no G6, se eu não estiver enganado. O Atlético Mineiro acaba vencendo o Internacional, também para mim um placar normal. Criciúma 1, América Mineiro 1, clássico mineiro. O América Mineiro na zona de rebaixamento, o Cruzeiro tentando se distanciar ali um pouco, a torcida está pegando bastante no pé do time do Cruzeiro. Eu, sinceramente, olhando o time do Cruzeiro, eu não acho o time do Cruzeiro ruim, e também não achava que o Cruzeiro ia passar sufoco em relação ao rebaixamento. Acho que ia ficar ali pelo meio da tabela, pela Sul-Americana, mas não ia passar sufoco. Mas o Cruzeiro passou nesse campeonato um certo sufoco de proximidade da zona de rebaixamento. E esse resultado, na minha opinião, foi ruim para os dois, tanto para Cruzeiro quanto para América Mineiro. Resultado surpreendente. Coritiba 2, Atlético Paranaense 0. Sinceramente, eu tenho quase que certeza que ninguém acertou. Só alguns daqueles fanáticos torcedores do Coxa que acertaram. Mas a grande maioria, ninguém ia colocar que o Coxa ia ganhar no Atlético Paranaense. Na boa, ninguém. O torcedor do Atlético Paranaense meu irmão, deve ter ficado, olha, nos casos, principalmente com o treinador, né? Finalmente com o treinador. Eu não vi o jogo, não sei se o Coritiba jogou mais, se jogou menos. Vou até dar uma olhada aqui rápida nos números. Bom, o Coritiba teve 35% de posse de bola, 7 chutes, 3 em direção ao gol. Bom, pelo que parece aqui, o Atlético Paranaense teve mais posse de bola, teve mais chutes, mais finalizações, mas, irmão, o que vale é a bola dentro da rede. Quem colocou 2 foi o Coritiba. Então o placar, posso estar enganado, mas eu acho que o destaque da rodada vai ser essa vitória do Coxa em cima do Furacão, 2-0. Realmente, eu não esperava, pela posição dos times, nenhum momento dos times no Campeonato Brasileiro. Santos 4, Vasco da Gama 1. Essa derrota do Vasco e o empate do Goiás fez o Vasco voltar para a zona de rebaixamento. Um jogo muito pegado, muito disputado, com expulsões, tumulto. Um tumulto, para mim, sem cabimento. O Soteldo ter tomado cartão amarelo porque subiu na bola, isso é um absurdo. Isso é um anti-futebol. E o jogador que deu a porrada no Soteldo não foi expulso, pô. Não foi expulso. Ele que deveria ter sido expulso, que ele praticou o anti-futebol, não o Soteldo. Então, cara, um placar para mim de 4-1 do futebol contra o anti-futebol, que foi o que aconteceu naquele tumulto lá, que teve a expulsão do Lucas Lima, que eu também não entendi o porquê. Eu não vi, procurei lá para ver se o Lucas Lima tinha feito alguma coisa. Sinceramente, eu não sei porque o Lucas Lima também foi expulso. Sinceramente, também não sei. Mas Santos 4, Vasco 1. Não foi fora do padrão. Não imaginava a goleada.
Imaginava um jogo pegado, não imaginava goleada. A goleada me chamou a atenção. Mas diante do que aconteceu no jogo, o Santos foi mais preciso nas suas finalizações. Então, irmão, 4-1 ficou dentro do que foi o jogo. Não era esperado, mas foi dentro do que foi o jogo. Bragantino 2, Palmeiras 1. Palmeiras, de olho na final da Libertadores, tem um jogo contra o Boca Juniors em casa, empatou a primeira fora, agora joga em casa. Foi com um time muito mexido, com um time praticamente todo misto. Saiu até na frente, mas tomou a virada do Bragantino. O Bragantino, com isso, chegou à vice-liderança do campeonato. Está a 7 pontos agora do Botafogo. Sinceramente, eu não acredito que o Bragantino tenha fôlego, força para brigar pelo título. Mas é o segundo colocado. Na Libertadores, dificilmente o Bragantino não vai estar. E dificilmente o Bragantino não vai estar na fase de grupos. Então, algum gigante vai ficar fora da Libertadores. Vai ficar fora da Libertadores com o Bragantino ali. Então, eu imaginava a vitória do Bragantino em cima do Palmeiras justamente por causa disso. O Palmeiras está de olho lá e com o time reserva. Então, vitória do Bragantino para mim normal. O empate do Botafogo contra o Goiás, sinceramente eu não esperava. Esperava que o Botafogo ia conseguir sair desse jejum, né, de vitórias. Eu imaginei que o Botafogo vencesse o Goiás, mas o Botafogo não mereceu vencer. O Botafogo não jogou mais do que o Goiás. Muito pelo contrário. Primeiro tempo, o Goiás foi superior ao Botafogo. No segundo tempo, o Botafogo teve um período que foi superior, depois o jogo igualou de novo. Ou seja, o empate não foi justo. Tem um vídeo desse jogo aqui no canal, Botafogo 1, Goiás 1. Goiás com esse empate coloca o Vasco na zona de rebaixamento, o Goiás sai. E o Botafogo, falei no vídeo, depois vocês dão uma olhada, o Botafogo só perde para ele mesmo, mas o Botafogo está fazendo força para perder para ele mesmo. O Botafogo não vem jogando bem e há algum tempo. Teve algumas vitórias do Botafogo que o Botafogo ganhou, mas não mereceu porque não jogou bem. Mas estava ganhando. Não jogava bem, mas estava ganhando. Agora continuou a não jogar bem, só que parou de ganhar. O Botafogo tem tudo para ser campeão, mas o Botafogo está fazendo uma força enorme para perder o título. O Botafogo está fazendo uma força enorme para perder o título. Então, com isso, a classificação fica o seguinte. Botafogo, sempre líder, mais líder do que nunca, segue o líder, como meu amigo Souza Júnior fala, 52 pontos na primeira colocação. O segundo colocado agora é o Bragantino com 45, o terceiro é o Grêmio com 44, o quarto é o Palmeiras com 44, o Flamengo com a vitória está na quinta colocação com 43 e o sexto colocado é o Fluminense com 41. Na sétima colocação, Atlético Mineiro com 40, que passou o Atlético Paranaense, que está na oitava colocação com 40. O Atlético Paranaense, ano que vem, se eu não estiver enganado, faz 100 anos. Você imagina os 100 anos do Atlético Paranaense sem estar na Libertadores. Vai ser frustrante, vai ser frustrante. Na nona colocação, o Fortaleza. Na décima colocação, o São Paulo com 34. Na 11ª, o Cuiabá com 32. Na 12ª, o Cruzeiro com 30. Times na Libertadores. Botafogo, Bragantino, Grêmio, Palmeiras, Flamengo e Fluminense. Até o prezado momento. Além do São Paulo, né? Foi campeão da Copa do Brasil. Na sétima colocação e na Sul-Americana. Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Fortaleza, São Paulo, Cuiabá e Cruzeiro. Na 13ª colocação, e não disputando nada, o Corinthians, 14º Internacional com 29, 15º Santos com 27, 16º Goiás com 27. E na zona da degola, Vasco da Gama na 17ª colocação com 26, 18º Bahia com 25, 19º América Mineiro com 18 e 20º Coritiba com 17. Briga contra o rebaixamento, na minha opinião, é do Cuiabá para baixo. Que a diferença do Vasco para o Cuiabá é de 6 pontos. Então, para mim, do Cuiabá para baixo, todos esses correm risco de rebaixamento. Ou seja, Cuiabá, Cruzeiro, Corinthians, Internacional, Santos, Goiás, Vasco da Gama, Bahia, América Mineiro e Coritiba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exatamente. 10 times brigam contra o Z4. 10 times brigam contra o Z4.
Por título, na minha opinião, por título só tem o Palmeiras. Ué, mas o Bragantino e o Grêmio estão na frente. Mas eu não acredito que o Bragantino e o Grêmio tenham força para brigar pelo título. Na minha opinião, só quem briga pelo título nesse momento é o Palmeiras. E o Flamengo? Para mim também o Flamengo ainda não. Para mim o Flamengo ainda não. Porém, o Botafogo está dando brecha para todo mundo. Hoje, o Flamengo está a 9 pontos do Botafogo. O Fluminense está a 11. Já acho mais difícil. Palmeiras está a 8. Grêmio está a 8. E o Bragantino está a 7. Matematicamente, Bragantino consegue, Grêmio consegue, Palmeiras consegue, Flamengo consegue. O Fluminense eu já coloco fora. Mas até o Flamengo ainda tem chance que está a 9 pontos. O Botafogo pega na próxima rodada o Fluminense. Se o Botafogo perder para o Fluminense, ele corre o risco de o Palmeiras encostar, o Grêmio encostar, o Bragantino encostar. O Bragantino que está a 7 pontos, né? 7 pontos, pode ficar a 4 do Botafogo. Aí, irmão, o desespero vai bater geral. Porque ele pode ter muitos times a 6 pontos dele. Então, eu coloco briga pelo título Palmeiras nesse momento só. É minha opinião. Porém, matematicamente, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Bragantino e Botafogo brigam pelo título matematicamente. Olhando o futebol, briga pelo título nesse momento, apesar da distância, só Botafogo e Palmeiras. Essa é minha opinião. E o destaque da rodada? Bom, o destaque da rodada para mim é a vitória do Cuiabá em cima do Fluminense, 3-0, e principalmente a vitória do Coritiba em cima do Atlético Paranaense. Para mim, o maior destaque, apesar do Cuiabá ter vencido o Fluminense, mas pegou um Fluminense reserva, o Coritiba não. O Coxa pegou o Atlético Paranaense titular e venceu de 2-0. Então, para mim, o destaque da rodada é a vitória do Coritiba em cima do Atlético Paranaense. E a decepção da rodada. Bom, decepção da rodada. Deixa eu dar uma olhada aqui. Decepção da rodada. Eu não posso colocar o Fluminense, que jogou com o time reserva. Bom, decepção da rodada, na minha opinião, mais uma vez, é o Vasco da Gama, que volta a entrar, além do Bahia, né, que não consegue sair da zona do rebaixamento, mas o Vasco da Gama, para mim, é a decepção da rodada, perdendo de goleada para o Vasco da Gama. Perdendo de goleada para o Santos. Então, tá aí o resumo de mais uma rodada do Brasileirão Série A. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!